Os maiores mitos que Hollywood ensinou sobre combate. Se existe uma coisa que Hollywood faz muito bem, é criar entretenimento. Explosões, perseguições, tiros, heróis invencíveis e vilões caricatos, confrontos cinematográficos. O problema começa quando as pessoas passam a acreditar que aquilo representa a realidade. Porque grande parte do que o cinema ensinou sobre combate armado simplesmente não funciona no mundo real. E isso não é apenas um detalhe técnico. Muitas vezes, essas ideias criam uma percepção completamente distorcida sobre violência, sobrevivência, comportamento humano e uso real de armas de fogo. Então hoje nós vamos falar sobre alguns dos maiores mitos que Hollywood colocou na cabeça das pessoas. E quanto mais você entende sobre combate real, mais percebe o quão absurdas algumas dessas cenas realmente são. Vamos começar por talvez o mito mais clássico de todos: munição infinita. No cinema, as armas parecem funcionar com magia. Pistolas disparam 20, 30, 40 vezes sem recarga. Revólveres viram metralhadoras espirituais. Personagens passam minutos inteiros atirando sem sequer pensar em munição. Na vida real, a munição acaba extremamente rápido, muito rápido. E sob estresse, a percepção de consumo de munição piora ainda mais. Existe um fenômeno comum em confrontos reais: a pessoa sequer lembra quantos disparos fez. Porque sob adrenalina, o cérebro prioriza sobrevivência e não contagem matemática. Por isso, gerenciamento de munição é uma habilidade real. E no mundo real, recargas importam. Muito. Mas Hollywood ignora isso porque recarregar quebra ritmo narrativo. O problema? O público começa a internalizar uma percepção completamente falsa sobre capacidade de fogo. Outro mito gigantesco: um tiro derruba instantaneamente. Esse talvez seja um dos mitos mais perigosos já criados pelo entretenimento. No cinema, o personagem toma um disparo e voa para trás, ou cai imediatamente imóvel. Na vida real, o corpo humano é absurdamente imprevisível. Pessoas podem continuar lutando, correndo, reagindo, mesmo após ferimentos extremamente graves. Porque o corpo humano não funciona como um botão de desligar. A incapacidade imediata depende de vários fatores: do sistema nervoso central, a perda sanguínea, o estado psicológico, drogas, adrenalina, motivação, localização do impacto, obviamente. E aqui existe uma verdade importante: armas de fogo não possuem poder mágico de parada. Isso não significa que não sejam letais. É óbvio, são extremamente letais. Mas essa letalidade e incapacidade instantânea são coisas diferentes. Hollywood criou a ilusão de que um tiro resolve tudo. Combate real raramente é assim tão limpo. Agora vamos falar sobre uma das coisas mais ignoradas em filmes: cover versus concealment. Abrigo e cobertura não são a mesma coisa. No cinema, personagens frequentemente se escondem atrás de portas, mesas, sofás, paredes finas, carros, como se tudo fosse blindagem balística. Mas não é. Ocultação apenas esconde você visualmente, concealment. Cobertura realmente protege contra o disparo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Muita coisa que parece segura visualmente oferece proteção balística praticamente zero. O seu drywall, as portas comuns, móveis e as partes mais finas dos veículos. No mundo real, a munição atravessa muita coisa. Muito mais do que as pessoas imaginam. Hollywood transformou praticamente qualquer objeto em um bunker tático. A realidade é bem menos confortável. Próximo mito:
reação instantânea. Nos filmes, o herói percebe a ameaça e reage imediatamente com precisão absurda, quase como um reflexo perfeito. Na vida real, existe tempo de processamento. O cérebro precisa perceber, interpretar, decidir e agir. E tudo isso sofre degradação sob estresse. Esse atraso pode parecer pequeno, mas em confrontos reais, ele é gigantesco. Aliás, uma das maiores diferenças entre pessoas treinadas e não treinadas não é a velocidade física, é a velocidade de processamento. Treinamento reduz a hesitação. Mas Hollywood normalmente ignora completamente a confusão, a sobrecarga cognitiva e a surpresa, a negação inicial da ameaça. Na prática, confrontos reais frequentemente começam com: o que está acontecendo? E não com ação cinematograficamente perfeita. Agora vamos falar sobre precisão impossível. E esse é clássico. Personagens acertando alvos minúsculos em movimento, correndo, sob fogo, a dezenas de metros, com uma mão só, sem visada adequada e em baixa luminosidade. Na vida real, a precisão degrada violentamente sob estresse, porque o seu coração dispara, a coordenação piora, a percepção muda, a motricidade fica degradada. E isso acontece até com pessoas bastante experientes. Aliás, muita gente não percebe o quanto o combate real costuma ocorrer a distâncias extremamente curtas, muito curtas. Hollywood adora longos duelos de precisão. A realidade costuma ser rápida, caótica, próxima e confusa, e frequentemente marcada por baixíssima qualidade técnica. Mas não acaba por aí. Outro mito absurdo: os personagens nunca usam a barricada direito. No cinema, muita gente expõe metade do corpo, permanece parada, faz movimentos lentos, espia, faz um quick pick de forma suicida, entra em portas sem critério, ignora ângulos e a geometria do combate, porque visualmente fica bonito, mas operacionalmente é desastroso. Na realidade, a exposição mata. Pequenos erros de posicionamento podem fazer enorme diferença. E isso talvez seja uma das maiores diferenças entre combate cinematográfico e o combate real. No cinema, o objetivo é parecer dramático. No mundo real, o objetivo é sobreviver. E um detalhe curioso: o comportamento nos filmes quase nunca parece humano. I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. Pessoas sob ameaça real normalmente apresentam confusão, medo, paralisia, gritos, negação e movimentos erráticos. Mas Hollywood prefere personagens extremamente controlados. Mesmo civis comuns parecem operadores super especiais, super táticos, cheios de caveira. Isso cria uma percepção muito perigosa, a de que, sob pressão, você automaticamente vira herói. Na prática, seres humanos frequentemente deterioram muito sob estresse. O treinamento existe justamente porque comportamento natural costuma ser ruim em situações extremas. O treinamento existe porque o comportamento natural costuma ser ruim em situações extremas. Sem preparação, o cérebro frequentemente congela, hesita, perde percepção, toma decisões irracionais. Mas os filmes raramente mostram isso, porque vulnerabilidade não parece heroísmo. Quer falar ainda sobre os silenciadores? O Hollywood transformou os supressores de ruído em dispositivos mágicos que fazem pf, pf, pf.
Na realidade, armas continuam extremamente barulhentas. Supressores reduzem de fato a assinatura sonora, mas não transformam disparos em sussurros. Mas o cinema precisava disso para cenas furtivas elegantes, como no 007. The name's Bond. James Bond. Então criou-se uma fantasia completamente distante da realidade física. Some consider to be unnatural. O Hollywood romantiza a competência sem mostrar o processo. O herói simplesmente pega uma arma e automaticamente sabe lutar. Não existe aprendizagem motora, não existe treinamento, não existe repetição, não existe métrica, não existe método, não existe técnica, não existe fracasso, não existe desenvolvimento gradual. Tudo parece natural, inato, intrínseco, e isso cria uma visão extremamente infantil, pueril sobre a habilidade. Na vida real, o desempenho é construído, e normalmente é construído com tempo, com erros, com disciplina, com repetição, com muita frustração, com dor e principalmente com um treinamento bem estruturado. A competência real raramente parece cinematográfica. Na verdade, geralmente ela parece simples, porque a eficiência costuma ser discreta. Existe aqui uma grande ironia bastante interessante sobre essa história toda. Quanto mais alguém entende de combate real, menos impressionantes muitos filmes parecem, porque você começa a perceber os erros, os exageros, as impossibilidades, os comportamentos absurdos. Mas, ao mesmo tempo, você também passa a entender algo importante. O combate real é muito mais assustador do que o cinema consegue mostrar. Porque o cinema normalmente vende a ação, mas a realidade envolve o medo, o caos, a incerteza, a degradação humana e a sobrevivência. Agora, isso significa que os filmes não tenham valor? É claro que não. Os filmes são entretenimento antes de tudo. O problema começa quando o entretenimento vira referência operacional. Porque violência real não possui trilha sonora, não possui câmera lenta, não possui roteiro e nem garantia de sobrevivência. E talvez, exatamente por isso, o treinamento sério seja tão importante. O treinamento exige para aproximar a percepção da realidade, porque a realidade não liga para fantasias cinematográficas e o corpo humano também não. Portanto, finalmente, da próxima vez que você assistir uma cena de combate em Hollywood, tente observar a munição infinita, a cobertura falsa, a precisão impossível, as reações sobre-humanas, o comportamento irreal, a ausência total de estresse humano real. Você provavelmente nunca mais verá esses filmes da mesma maneira. E honestamente, talvez isso seja uma coisa muito boa, muito proveitosa. Porque entender o combate real começa justamente quando a sua fantasia acaba.